Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Cardio-Day Cardiologia, uma vida alegre, começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você. Muito bem, o esquecimento moderado e os problemas de raciocínio ocorrem frequentemente no processo de envelhecimento normal. No entanto, nas pessoas afetadas com demência, estes sintomas pioram e tornam-se mais frequentes. O número de pessoas com demência no mundo aumentou em 22% nos últimos 3 anos e já atinge 44 milhões de pessoas, com perspectiva de triplicar este número até 2050. Demência. O assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica geriatra, doutora Sandra Grijó Búrico. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Aguinaldo, mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui de novo no Pergunte ao Doutor. E vamos lá. Vamos lá. Doutora, me diga uma coisa, qual é a frequência no teu consultório, para começar a nossa conversa, qual é a frequência no teu consultório de pessoas com problema de memória, por exemplo? Bom, em relação à perda de memória, os idosos que vão às consultas se queixam em média, 50% deles se queixam de perda de memória. Isso são dados até dos livros mesmo, do nosso Tratado Brasileiro de Geriatria. Desses 50% então que se queixam de perda de memória, Aguinaldo, 60% deles vão ter os testes de memória que a gente vai aplicar no consultório normais. Então só 40% que vão ter alguma alteração. Bom, desses 40%, 20% deles, então a metade, a alteração vai ser devida, na verdade, a uma depressão, talvez mal diagnosticada. E só então os 20% restantes que vão ter alteração nos exames realmente devido a um quadro patológico mesmo, provavelmente uma demência. Daí. Uma demência. E doutora, me diga uma coisa, como podemos definir a demência? Bom, a demência, ela é uma doença que tem, como a gente já vem falando, alteração de memória, mas essa alteração tem que estar associada a alguma outra alteração cognitiva. Daí a gente tem que entrar um pouco no assunto assim do que é a cognição, né, para definir isso. A cognição é a nossa capacidade de interagir com o mundo externo, né? Então assim, da gente conseguir resolver problemas, da gente ter uma capacidade de abstrair. Por exemplo, se eu te disser que é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, quer dizer, a gente tem uma capacidade de abstrair isso. Que mais? De ter um pensamento lógico, de ter orientação, onde é que eu tô agora, o horário que eu tô, uma capacidade de julgamento. Então tudo isso junto com a memória é a nossa cognição, tá? Então assim, a demência é uma doença que vai ter uma alteração de memória associada a mais alteração de outras áreas cognitivas. E essas alterações num conjunto vão alterar a capacidade daí do indivíduo de lidar com o meio externo, ou seja, vão alterar o dia a dia dele, as atividades dele de vida diária, mais complexas e mais posteriormente as atividades mais simples. Mas isso a gente vai conversando daí ao longo do programa. Bem, doutora, e existe uma explicação para o crescente número de casos de demência em todo o mundo? Isso, assim, é uma coisa bem óbvia, assim, na medicina do século XXI, em relação até aos outros diagnósticos, porque, assim, se a gente for ver, tem maior número de pessoas com câncer, maior número de pessoas com demências, mas é um fato bem simples, assim. Primeiro que aumentou a expectativa de vida do ser humano, né? E o principal fator de risco para a demência é a idade. Então, isso já é uma justificativa muito boa. E a segunda coisa é que os estudos são muito mais bem feitos, né? Então, a gente tem as doenças registradas de uma maneira muito mais... Os diagnósticos são mais precisos? Exatamente, os diagnósticos são mais precisos e as doenças são registradas de uma maneira maior no mundo todo. Então, na verdade, os dados são maiores. Então, é o aumento da expectativa de vida, o diagnóstico que é muito mais bem feito e também o registro dessa doença. Por isso que tem um aumento tão importante assim na quantidade de pessoas com demências no mundo. Bem, doutora, e quais são os sintomas mais comuns?
Bom, sintomas mais comuns, primeira coisa, como eu falei, perda de memória. Perda de memória. Essa perda de memória não é assim. Ela tem que ser, claro, o paciente tem que declarar essa perda de memória, mas a gente também tem que confirmar com algum familiar ou acompanhante que convive com o paciente. Também não adianta mandar a vizinha na consulta. E essa perda de memória ela vai ser confirmada, na verdade, depois por testes que o médico geriatra é preparado para fazer, né? Que é uma bateria de exames que a gente vai avaliar a memória de verdade, de fato, assim. Então, é a queixa do paciente junto com os testes e algumas outras alterações que a gente vai avaliar em relação às atividades de vida diária, atividades básicas e instrumentais de vida diária. E nesses testes de memória a gente já consegue englobar aquelas outras áreas da cognição que eu comentei, então, que é o julgamento, o planejamento, a linguagem, cálculo, enfim, que são outros fatores cognitivos. Então, nisso a gente vai começar a chegar na conclusão da perda de memória, com uma alteração cognitiva, que influencia na vida diária do paciente. Agora, doutora, me diga uma coisa, existe uma possibilidade de a família, por exemplo, ter um diagnóstico, ficar atento a algum sintoma desse possível paciente que tenha demência? Com certeza. Bom, vamos deixar um pouco de lado essa parte da memória. Assim, o que eu chamaria atenção para os familiares em relação à demência é prestar atenção no isolamento. O isolamento social do paciente não necessariamente pode ser só uma demência, mas é uma coisa que tem que chamar atenção. Quando ele para de conviver com os familiares ou de entrar numa roda de conversa, fica mais no cantinho, quietinho, isso é uma coisa que tem que chamar bastante a atenção da família. Ok. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Sandra Grijó Búrigo. E o assunto no programa de hoje é demência. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a cirurgia plástica, esculpindo sonhos. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma.
Você já parou para pensar como atualmente a imagem é importante? Ela revela muito sobre você. E é por isso que, para cuidar do meu visual, eu escolhi o Centro de Beleza Elaine Fernandes. Além de um ambiente moderno e confortável, aqui eu encontro excelentes profissionais que garantem o resultado de seus serviços. Quando o assunto é cuidar da minha imagem, eu não abro mão do melhor. Permita-se, você merece esse cuidado. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Sandra Grijó Búrigo. E o assunto no programa de hoje é demência. Bem, doutora, como avaliar o desempenho do paciente em atividades de vida diária? Bom, Aguinaldo, no consultório, então, na consulta de um paciente que está se queixando de alteração de memória, além da bateria dos exames de memória que a gente vai fazer, como eu tinha comentado contigo também, a gente vai fazer uma avaliação da funcionalidade desse paciente, né? Então, são as atividades instrumentais de vida diária, que é a capacidade dele de lavar uma louça, sair de casa sozinho, fazer uma compra, lidar com dinheiro, enfim. E a capacidade das atividades básicas de vida diária, que é o autocuidado, né? Que é tomar um banho, ir ao banheiro, se alimentar por conta, essas coisas. Então isso a gente vai fazer, na verdade, a gente vai pontuando através de questionários bem específicos que a gente tem no consultório. Isso também é feito durante a consulta. Ok. Bem, doutora, e como se faz o diagnóstico das causas de demência? Bom, isso é bem importante, assim, porque a demência, na verdade, assim, puramente dita, né, ela não tem uma causa específica, quer dizer, ela é multifatorial, né? Mas a gente tem que, durante a consulta, pedir alguns exames para o paciente. Ele vai fazer uma bateria de exames de sangue, vai fazer pelo menos um exame de imagem do sistema nervoso central. Por quê? Porque a gente precisa excluir causas tratáveis de demência, causas reversíveis, que são o quê? Alterações de tireoide, se o paciente tem às vezes alguma alteração de função hepática ou de função renal, que pode acumular algum detrito no corpo, que enfim pode causar uma alteração cerebral. A gente precisa fazer um exame de imagem para ver, por exemplo, se o paciente não tem um tumor que a gente não descobriu, ou se ele tem, por exemplo, teve várias pequenas lesões isquêmicas, várias agressões isquêmicas ao longo dos anos que a gente não diagnosticou, então isso já excluiria uma causa de uma doença de uma demência puramente dita, né? Talvez secundária a uma isquemia. Então a gente tem que fazer esses exames, na verdade, para excluir essas outras causas reversíveis. E é muito importante frisar também que no consultório a gente sempre tem que tentar fazer o diagnóstico diferencial de um quadro de demência com alterações de depressão, né, que é aquilo que a gente já tinha comentado no outro bloco. Então, a gente também vai acabar investigando um pouco essa parte. Bem, doutora, falando em depressão, as alterações comportamentais podem induzir o médico a confundir com o quadro de depressão? Podem, não tenha dúvida, assim. Um dos principais diagnósticos diferenciais que a gente fala da demência é a depressão. É a depressão. É a depressão. Então, assim, é uma perda de memória um pouco diferente, assim, isso é uma coisa que a gente vai delineando na consulta, assim, porque a gente vai perguntando detalhadamente como é que é a perda de memória, quando que começou, o tempo de evolução, a gente vê as queixas do paciente, a gente pergunta um pouco também do lado emocional, como é que tá para dormir. Então, assim, devagarinho a gente vai conseguindo delinear isso e conseguindo fazer essa diferenciação, né, se é depressão ou se está indo mais pro lado da demência. E claro que as baterias de exame que a gente vai fazer também ajudam. Apesar de que um paciente com quadro de depressão não tratado pode ter alterado os exames de memória, mesmo sem ser devido a uma demência. Então é bem importante esse diagnóstico diferencial. Bem, doutora, e qual tipo de demência mais comum? Disparado, doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer faz parte desse grupo das demências, ela corresponde por mais ou menos 60% das demências. Existem outros tipos de demência que são as demências secundárias à doença de Parkinson, secundárias a doenças vasculares, por exemplo, pacientes que já tiveram AVCs, e algumas outras mais raras, assim, que é a demência frontotemporal, que é chamada de doença de Pick, que tem características bem específicas. Uma outra demência que a gente chama por corpúsculos de Levy, que também é bem específica, tem características um pouquinho diferentes, mas a principal delas é a demência de Alzheimer mesmo, que corresponde a 60% das demências. 60%. 60%. Bem, doutor, agora para finalizar esse bloco, como a família deve proceder nos casos de demência do idoso? Bom, Aguinaldo, na verdade a família é peça fundamental, tá, no tratamento de um paciente com Alzheimer, ou enfim, com demência. É muito importante, assim, primeiro, preparar o ambiente para esse paciente. Então a gente tem que prestar atenção em tapete, em fio, pontinha de mesa. A família tem que ter também, assim, tem que estar muito preparada, porque tem alguém que vai acabar sendo o cuidador desse paciente. Então, assim, essas pessoas que vão ter esse cuidado todo com o paciente também tem que estar bem com eles mesmos. Então, eles também têm que procurar o médico, ver se não estão com alguma doença, se cuidar bem também, porque vai ter toda essa carga também de estar o dia a dia com o paciente.
Tem outras coisas assim mais alternativas que são muito boas no tratamento do paciente, no cuidado do paciente, que é usar música, estimular a memória dele. Então assim, estimular a ler uma revista, a olhar fotos antigas, relembrar as pessoas, estimular esse convívio, assim, é muito importante. Outra coisa também, o familiar não pode deixar o paciente muito como um bibelô, assim. Então ele tem que tentar deixar o paciente ir ao máximo até onde ele consegue. Então, lavar uma loucinha, comer usou um pratinho, vai lá lavar a louça, não tem problema. Também não pode deixar o paciente muito isolado. Então, por isso que a família é peça fundamental em saber lidar com esse paciente no dia a dia. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Sandra Grijó Búrigo. E o assunto no programa de hoje é demência. A gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Loja Corpo e Forma, venda e assistência técnica de equipamentos para ginástica. Toda a linha de equipamentos profissionais e residenciais. Avenida Centenário 2510, fone 3437-6479. Dezembro tem aniversário Poligrês Shop e promoção especial para você. Compre acima de 20 metros quadrados de revestimentos cerâmicos e ganhe argamassa colante. Mas corra, é só até o dia 20. Compre o revestimento e ganhe argamassa. Poligrês Shop, Criciúma. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Eu queria muito, mais do que qualquer coisa, que chegasse o grande dia de ter a Unimed sempre ao meu lado. Especializados, além de laboratórios com exames rápidos e precisos. Previna-se desde cedo para a saúde não passar em branco. Faça um plano de saúde Unimed, Criciúma e Araranguá. Olá, eu sou o Dr. Paulo Michels, cirurgião plástico da Clínica Vivaz, e a nossa dica de saúde e beleza de hoje é sobre prótese de mama. A prótese de mama pode ser colocada em duas posições, acima do músculo ou abaixo do músculo. Cada caso tem sua indicação. Converse com seu médico, tire suas dúvidas e fica aqui nossa dica de saúde e beleza de hoje e até o próximo programa. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, a doutora Sandra Grijó Búrigo. E o assunto no programa de hoje é demência. Bem, doutora, a demência tem cura? Depende da causa, assim. Se a gente consegue descobrir uma causa, por exemplo, como eu tinha te falado, né, Gnaldo? Se a gente consegue descobrir uma causa reversível, que hoje em dia é muito raro, né? Por exemplo, o paciente está infectado por uma sífilis, ou tem um tumor, por exemplo, de lobo frontal, ou tem uma alteração de tireoide, uma alteração hepática importante. Tá, ela até tem cura, né? Mas a demência puramente dita, dentre elas a principal, a demência de Alzheimer, elas não têm cura, né? É uma doença que ela é progressiva, ou seja, ela vai piorando ao longo dos anos, mas ela tem controle, tratamento, né? Ou seja, a gente não vai conseguir interromper o processo. A
gente não vai conseguir fazer o paciente voltar como ele era antes, mas a gente consegue, ao longo dos anos, tratar esse paciente e cuidar das alterações que ele vai vir a ter. E digamos, doutora, minimizar um pouco a situação. Minimizar um pouco, assim, o que a gente consegue fazer no tratamento, vou falar um pouco do tratamento farmacológico agora, assim, a gente consegue fazer o controle principalmente comportamental do paciente, que às vezes acaba tendo um pouco de alteração de personalidade, então o paciente pode ficar um pouco mais agressivo, mais agitado. O tratamento farmacológico também ajuda o paciente a ter uma noite de sono completa, porque às vezes eles acabam confundindo os horários, ficam desorientados, que a gente fala desorientação temporal. Então, assim, eles acham que às 3 da manhã já é 9 da manhã, então ficam acordados. Então, às vezes a gente precisa usar medicação mesmo para que ele durma durante a noite, para que ele possa passar o dia normal. Então, essas são algumas coisas que a gente pode lançar mão. Que mais? O paciente pode ter sintomas de labilidade emocional, ou seja, não é uma depressão, mas a demência pode junto, o paciente ficar choroso, manhoso, então a gente pode também usar de medicamentos para isso. Então o tratamento farmacológico a gente vai, conforme o paciente está indo, assim, né? A gente vai ajudando. Agora, em relação assim, ao tratamento não farmacológico, é aquilo que a gente já tinha comentado, é o papel da família, que é extremamente importante. Extremamente importante. Fundamental. E aquela máxima, né, doutora? Depende também, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E isso, em se tratando de demências, isso é a mais pura verdade. Assim, a gente tem que individualizar a conduta no paciente. Cada paciente é um paciente com demência. Bem, doutora, recentemente saiu na imprensa mundial aí que um grupo de cientistas americanos desenvolveu uma técnica para detectar sinais de mal de Alzheimer, 25 anos antes da doença apresentar seus primeiros sintomas. Essa pesquisa pode ser uma porta de entrada para novos tipos de tratamentos precoces? Bom, Aguinaldo, na verdade essas pesquisas já são feitas há muitos anos em relação às demências. Assim, hoje é muito fácil detectar assim, se um paciente, por exemplo, vai ter demência daqui a 25, 30 anos, como foi o que tu citou. Por quê? Porque a gente já sabe as alterações genéticas que podem vir no paciente que, enfim, pode ter uma marcação genética no paciente que vai ter uma demência, ou até ele começa a produzir alterações de proteínas, isso é uma coisa bem específica, no líquor, assim, que tem como, enfim, se diagnosticar, não se diagnosticar, mas se rastrear isso antes. Mas, assim, a grande dúvida é por que fazer isso? Como eu comentei anteriormente, as demências ainda não têm uma cura, né? Então, assim, o que vai nos adiantar no dia a dia do consultório, isso eu estou falando? Saber se o paciente, assim, ó, ele tem um gene para ter uma demência. Então, daqui a 30 anos tu vai ter uma demência. Mas e daí, se não tiver uma cura até lá, né? Tu vai ficar carregando essa informação contigo para quê? Agora, assim, a título de pesquisa é muito importante, porque eles conseguem, por exemplo, ter uma noção assim, poxa, acho que esse paciente aqui tem uma alteração genética tal, pode ser que daqui a 30 anos ele vai desenvolver um quadro de demência. Vamos acompanhá-lo. Então, a título de pesquisa, são outros 500, digamos assim, é muito importante. Mas no dia a dia do consultório, isso de maneira alguma, assim. Bem, doutor, e ainda falando de pesquisa, uma recente pesquisa também na Holanda aponta uma relação entre o sentimento de solidão e o desenvolvimento de doenças degenerativas no cérebro, como o mal de Alzheimer. O que a doutora tem a dizer a respeito? Bom, em relação à solidão, ao isolamento, é isso que eu comentei. Assim, na verdade, eu não vejo isso mais, não necessariamente como uma causa da demência, mas sim como um sinal muito precoce, né? Por isso que eu até falei num bloco anterior, assim, que não só a perda de memória, mas também o isolamento é uma coisa que tem que chamar a atenção da família, tá? Porque pode ser, assim, alguma alteração emocional, uma labilidade, que não é exatamente uma depressão, que mimetiza uma depressão, mas não é um quadro de depressão definida, que aí pode ser o início, realmente, a abertura de um quadro de demência. Bem, doutor, então agora para finalizar a nossa entrevista, é possível prevenir a doença, já que estamos falando de demência? Bom, não, assim, se tu és um paciente, entre aspas, marcado para ter a demência, tu não vai ter como evitar isso, até porque, como eu falei, o principal fator de risco para a demência é viver muito tempo, né? É a idade. Então, hoje em dia todo mundo chegando aos 100 anos, quer dizer, a gente não tem como evitar isso. Mas é possível tardar o início da doença e minimizar os efeitos da doença. Como assim? Ao longo da vida, então, tendo uma vida saudável, se mantendo uma pessoa culta, vamos dizer assim, então assim, que lê bastante, que se informa bastante, que se interessa pelas coisas, então assim, uma pessoa que não parou no tempo, assim, isso para mim é fundamental. Fora isso, assim, claro que se manter fisicamente ativo e ter uma dieta balanceada é bom para tudo, né? Bom para tudo, inclusive para prevenção das demências, não prevenção, não é bem essa palavra, mas para lidar
lidar bem com essa doença, isso é fundamental, assim, isso é de livro. Atividade física e nutrição sempre, para todo mundo. Então, e se manter ativo mentalmente e fisicamente. Não a gente sempre diz assim, ó, que se puder não se aposentar, ou se aposentar, mas ter uma atividade paralela é sempre bom. Seguir lá as recomendações do nosso saudoso arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que aos 102 anos estava ainda fazendo projeto. Exatamente. Né? Ou seja, não parou. Isso não é parou, muito importante. Né? Manter o cérebro ativo. É verdade. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica geriatra doutora Sandra Grijó Búrigo. Doutora Sandra, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada mais uma vez, Aguinaldo, adorei participar do programa e estou aguardando os próximos convites. Olha, parabéns e sucesso, hein? Obrigada. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mas antes, eu gostaria de mandar um grande abraço para o meu amigo e uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, o nosso excelentíssimo prefeito municipal de Criciúma, Dr. Márcio Búrigo, também para Bebel Búrigo, que é uma primeira-dama muito atuante e a qual assim eu também tenho um respeito muito grande e trabalha. E quero mandar um abraço também, doutora, se me permite. Eu tive o prazer de conhecê-lo recentemente, o Dr. Luiz Humberto Marocchi, que é o futuro esposo da doutora, que está quase lá. Estamos quase. Uma pessoa assim muito querida, assim, de uma simpatia muito grande e que eu tive o prazer de conhecê-lo e também entrevistá-lo, grande cardiologista. Doutor, um grande abraço. Legal. Quero mandar um grande abraço para Selma Budni, que nos cedeu aqui o espaço da loja Estilo e Luz. E eu diria, né, doutora, uma loja iluminadíssima, né? Lindíssima, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Cardio Day Cardiologia, uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você.